Esse é o nosso episódio 2 do Tempo de Mesa. E antes da gente começar, eu quero agradecer a cada mensagem que vocês me enviaram, mensagens lá no direct do Instagram, comentários nos vídeos. Eu quero agradecer de coração. Agradecer por cada compartilhamento, por cada curtida, por cada novo inscrito aqui no canal. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas através da minha e da sua vida, porque eu cheguei até você, mas você pode me ajudar a chegar a muitas mais mulheres. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte ele, comenta para que ele possa ter um maior alcance, sabe? Para que mais mulheres possam ter acesso a esse vídeo. E vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o vídeo onde eu respondo os questionamentos de vocês. Nós falamos bastante sobre jejum, sobre devocional, sobre constância com o Senhor, então eu sei que Deus vai falar muito com você. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje, no episódio 2, nós vamos falar sobre mais um alinhamento que o Senhor tem pedido para nós mulheres, de forma bíblica, profética e direcionada. Você vai ser daqui com a instrução do que você precisa fazer para se alinhar ao propósito do Senhor aqui na terra sobre a sua vida. Amém? Então, nós vamos começar lendo a Bíblia, porque não tem como ter tempo de mesa sem ter leitura da Bíblia, entendimento da palavra de Deus e direcionamento baseado na palavra. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 14 em diante. Preste bastante atenção, tenha em mãos o seu caderninho de anotações, a sua Bíblia. É importante que você folheie uma Bíblia de papel, sim. Então, se você não tem uma, providencie. A Bíblia do celular ela é uma bênção, mas para nós usarmos esporadicamente, a gente precisa, para fazer um verdadeiro estudo bíblico, um tempo de mesa com o Senhor, nós precisamos folhear nossa Bíblia de papel, nós precisamos rabiscar ela, anotar tudo, ter um caderno que seja o nosso diário, onde a gente vai falar todas as reflexões que Deus for trazendo ao nosso coração no momento do nosso tempo com o Senhor. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 14 em diante, nos diz o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a famosa armadura de Deus. O Senhor trouxe clareza, muita direção para esse tempo de mesa aqui com vocês. Então anote tudo, se for preciso, pause o vídeo, anote tudo aquilo que for vindo no seu coração, volte o vídeo, anote as reflexões que Deus for revelando através de mim aqui nesse tempo de mesa, porque vai ser profundo e muito diretivo. Nós vamos começar pelo começo, a armadura de Deus. Nesse livro de Efésios, Paulo faz alusão à armadura de um soldado romano. Entenda que naquele tempo as armaduras eram como capas de ferro. Então tudo aqui relacionado à armadura de Deus está relacionado a como os soldados romanos se vestiam naquela época. E é dessa forma que o Senhor vai falar comigo e com você hoje, de forma profética, falando sobre como o mundo espiritual age e como nós podemos nos defender vestindo a armadura de Deus. Nós vamos começar pela primeira parte, pelo primeiro requisito da armadura de Deus, que é mencionado aqui em Efésios 6, que é cingir-se com o cinto da verdade. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que cingir significa estar rodeada, colocar, prender em volta. Esse é o significado de cingir. Quando você for fazer o seu devocional na sua casa, é importante que você anote o significado das palavras para que você possa se agarrar à verdade que a palavra de Deus está trazendo sobre você. Então, ter o entendimento de cada uma das palavras é a forma mais prática e clara de fazer um devocional. Então, aqui, quando a palavra cingir está se referindo a estar rodeado, a prender em volta. Entenda que o cinto ele era fundamental para facilitar e para permitir os movimentos dos soldados.
Porque se você for lembrar naqueles filmes de época, né, os soldados vestiam como que um vestido mesmo, uma capa por baixo que era toda feita de ferro, era um ferro trançado, né? Ela era maleável, como uma roupa. Então eles vestiam aquela capa que ia praticamente até a altura da bota, né? E depois por cima eles vinham com o restante das vestimentas que eram de ferro mesmo, né? De ferro duro. Então era como uma capa mesmo que vestia o soldado, certo? E aquilo protegia ele. Então, quando se refere ao cinto, esse cinto ele prendia e ajudava na movimentação do soldado com aquele vestido de ferro. Era para isso que o cinto servia. Então entenda que aqui o cingir-se com o cinto da verdade está nos falando de Jesus. Jesus é a verdade. Nós precisamos estar vestidas e cingidas, rodeadas, prender em volta da nossa cintura a verdade que é Jesus. Para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa facilitar os nossos movimentos, nós precisamos cingir-nos com a verdade que é Jesus. Rejeitar a mentira, a desonestidade, ser pessoas sinceras, ser fiéis, ser seguidoras da palavra de Deus, tudo isso faz parte de estar diante da verdade que é Cristo. Quando nós nos colocamos à disposição de Cristo, quando a verdade do Senhor realmente toca profundamente o nosso coração, nós nos livramos de tudo aquilo que não faz parte dos princípios da palavra. E essas renúncias nos levam para aquilo que Jesus é na nossa vida, que é colocar Ele em primeiro lugar, ok? Vamos para a segunda parte, couraça da justiça. Para isso, nós vamos fazer uma leitura breve de Romanos 8, eu já deixei aqui anotado na minha Bíblia, então eu quero que você anote sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça é aquilo que protegia os órgãos vitais, certo? Então eram aquelas capas de metal, isso eram as couraças. Ela era na parte de dentro, ela tinha um tipo de couro, né? E por fora ela vinha com essa capa de ferro e ela protegia os órgãos vitais. Né? Então eu quero que você compreenda que aqui, quando nós falamos da couraça da justiça, a palavra de Deus está nos falando sobre justificação, a verdadeira justiça do Senhor que está sobre nós. Para que você entenda essa justificação relacionada à couraça da justiça, a vestir-se com a couraça da justiça, eu quero ler com você uma passagem que está em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, que diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Entenda aqui que quem justifica as suas ações é o Senhor. Quem justifica aquilo que estão falando mal de você é o Senhor. Você precisa parar de fazer justiça com as suas próprias mãos. Parar de condenar e receber condenação dos outros, sendo que quem já foi condenado para salvação minha e sua foi Jesus. Então aqui quando a gente fala da couraça da justiça, nós estamos falando sobre a justiça de Deus que está sobre os escolhidos do Senhor. Então se você, assim como eu, é uma escolhida de Deus, alguém que ama a Deus, que tem se entregado, entrega a sua vida para o Senhor, é o Senhor quem vai te justificar. Diante de qualquer tipo de condenação ou de injustiça que façam com você. Aqui fala, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Então, independente das acusações que tenham feito contra a sua vida, contra a sua família, palavras contrárias sobre você, silencie. Aprenda a buscar a justiça que está no Senhor, usando essa couraça da justiça. Essa couraça da justiça que protegia os órgãos vitais vai proteger os seus órgãos vitais, as suas emoções, as suas reações, o seu espírito. Você consegue compreender isso? Então, que o Senhor possa justificar a sua vida, porque você é uma escolhida do Senhor. Entenda que somente pela fé em Cristo
nós alcançamos essa justificação. Nós não alcançamos a couraça pela justiça humana, e sim pela justiça de Deus, que é espiritual. Então, pare de buscar se justificar. Pare hoje. Não se justifique mais. Haja e seja obediente às direções que o Senhor dá, à palavra do Senhor, e deixe que o Senhor justifique a sua vida através dos frutos que virá através de você. Frutos de arrependimento, de entrega, de mansidão, de paz. Entenda que o Senhor tem muitas coisas para fazer através da sua vida. E algo que eu anotei aqui, né, que é somente pela fé em Cristo que nós alcançamos essa justificação, é porque o cinto da verdade e a couraça da justiça, eles andam juntos, eles caminham juntos. Para que eu receba a justiça do Senhor sobre a minha vida, para que eu seja justificada pelo Senhor, eu preciso crer na verdade que é Jesus, no poder que há no nome de Jesus. As duas coisas andam juntas, nós não podemos separar elas. E vamos seguindo, né? Aqui na armadura de Deus nós temos mais um equipamento que nós precisamos vestir, que são as botas. Pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Nós precisamos entender que nós precisamos estar preparadas. Estar preparadas, estar estáveis, com o conhecimento da palavra de Deus. Aqui, quando fala de pés calçados com a prontidão, ou seja, é sobre estar pronta. Com o Evangelho da Paz, é sobre conhecer a Bíblia, é sobre ler a Bíblia, ter entendimento, conhecer os versículos, entender o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia nos ensina sobre cada coisa. Porque qualquer área da sua vida que você precise de instrução, a Bíblia é a sua instrução. A Bíblia tem a resposta para todos os problemas relacionados à sua vida, desde a sua vida financeira, a sua saúde, o seu casamento, como educar os seus filhos, a sua vida profissional. Talvez você esteja passando por um momento onde você está perdida profissionalmente, não sabe o que seguir, não está entendendo o seu propósito, a identidade, sua identidade não está firmada em Jesus. E muitas vezes eu já me senti assim, mas eu venci conhecendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento que está na palavra. Entenda que você precisa estar pronta para a missão que Deus tem para a sua vida. Eu e você temos uma missão. A minha missão é ensinar sobre o Senhor para vocês, mulheres. Minha missão é bem direcionada. O propósito da minha vida é esse, é servir ao Senhor através do ensino, ensinando mulheres a buscarem ao Senhor, com compromisso, com posicionamento, com certeza daquele lugar que elas estão entrando, sem medo, com muita coragem. Essa é a minha missão. E você precisa entender qual é a sua missão. Tem pessoas, mulheres, homens, famílias que foram levantadas com a missão de prosperar aqui na Terra, porque podem fazer do seu business a sua missão. Trazendo pessoas para perto, falando de Jesus, transmitindo o Evangelho da Paz através do seu negócio. Cada pessoa tem a sua missão aqui na Terra, tem o seu propósito. Você precisa compreender isso. E você vai compreender lendo a palavra, entendendo o Evangelho, entendendo as direções que Deus vai colocando diante de você. Muitas vezes você está frustrada com a sua vida porque você não está no centro da vontade do Senhor. E o centro da vontade do Senhor é ter o seu coração por completo. Quando o Senhor consegue tomar conta de todo o nosso coração, quando Ele realmente está em primeiro lugar na nossa vida, todo o restante vai achando o seu caminho. Deus vai direcionando. Então é importante que você esteja com os pés calçados no Evangelho da Paz. Cada passo que você der, você vai ter um versículo bíblico, um princípio da palavra do Senhor, uma direção, inclusive sobre as histórias bíblicas que são contadas aqui. Os heróis da fé, o que eles erraram, o que você pode corrigir para não estar fazendo igual, ok? Usar o escudo da fé. E aí eu quero falar para vocês, deixar aqui um versículo que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entenda que, se você está enfraquecida da fé, você precisa ouvir a palavra de Deus.
você precisa ouvir os testemunhos de vida das pessoas. Você precisa ser discipulada, você precisa ser cuidada. Esse tempo de mesa aqui é para você. Vá lá nos meus vídeos, assistam todos eles. Eu tenho muito vídeo de testemunho, isso vai fortalecer a sua fé. Você precisa ouvir a palavra de Deus, ser instruída através da palavra de Deus, para que a sua fé seja engrandecida. Durante muito tempo eu passei sem convívio social. Quem conhece um pouco da minha história sabe. Eu fiquei pouco mais de 5 anos em casa, dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, do meu marido. Trabalhava, né, ajudava, auxiliava meu marido na empresa, mas a maior parte do tempo eu estava dentro da minha casa, conversava com poucas pessoas, tinha um vínculo social mínimo. E esse tempo serviu para me fortalecer no meu relacionamento com o Senhor. Só que durante todo esse tempo eu continuei sendo ministrada, ouvindo a palavra através do YouTube, de pastoras que pastorearam meu coração, que cuidaram do meu coração nesse tempo que o Senhor me manteve na caverna. Eu costumo dizer que esse tempo de caverna foi o que me permitiu estar madura para sentar nas mesas que eu sento hoje. Com mulheres de sabedoria, com mulheres que buscam a Deus, com mulheres que são maduras no Senhor. Eu amadureci nesse período em que o Senhor me deixou na solitude, quieta no meu canto, sabe? Só que eu fui ouvir a palavra de Deus. Eu fui ser ministrada por pastoras que de verdade elas não me conhecem, né? Eu fui conhecer uma delas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que é a pastora Moana. Hoje é a pastora, é a igreja que nós congregamos, é a igreja da pastora Moana e do pastor Urias, mas ela nem sabia que por 5 anos ela foi quem pastoreou meu coração à distância, ouvindo todas as ministrações, sendo direcionada pela palavra que era ministrada ali. E eu me senti parte de um grupo, porque tudo aquilo que era ministrado naquelas direções que elas davam através das ministrações, o Senhor já havia me falado no secreto. Então entenda que esse lugar que o Senhor tem para você não depende de uma igreja, depende de uma escolha sua, no seu secreto, de estar diante do Senhor e fazer a palavra dele acontecer na sua vida. Amém? Então, que isso abençoe, que esse testemunho abençoe sua vida hoje, porque talvez você esteja pensando, tá, se eu não tenho uma igreja para ir, eu não tenho pastor para me pastorear. Você não precisa disso. O Senhor quer intimidade com você. É ótimo nós termos pessoas para sentar, para ser aconselhadas, mas entenda que o Senhor quer que você pergunte para Ele. O Senhor quer que você aprimore a audição para ouvir a direção que Ele está dando, para ouvir o aconselhamento que vem dele. É maravilhoso nós termos pessoas na nossa volta que possam nos dar um conselho, uma direção, que já passaram pelo processo que nós estamos passando. Mas entenda, Deus quer ser mais direcional com você. Ele quer ser intencional com a sua vida. Ele quer que você busque a Ele para conselhos. Não a conselhos humanos, mas para conselhos espirituais. Direções verdadeiramente vindas do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que você compreenda isso. Hoje eu sento à mesa com mulheres que têm sabedoria. Coisas que estão ali incomodando o meu coração e que eu sinto paz de compartilhar, eu compartilho, nós oramos juntas. Algumas coisas elas acabaram já passando, me dão a instrução, me falam sobre como foi, me aconselho, mas grande parte a gente acaba aqui orando juntas, acompanhando o milagre na vida uma da outra. Então entenda que existe diferença entre nós nos aconselharmos com o Senhor e nós termos uma mesa segura. Muitas vezes você acaba se frustrando com um conselho que vem de fora, porque a mesa não é segura. A mesa não é uma mesa que Jesus está sentado aconselhando. Amém? Então entenda isso. Vamos voltar aqui sobre usar o escudo da fé. Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ser cuidada, você precisa ser ministrada, você precisa ter a rotina de ouvir ministrações durante o dia, de ouvir louvores, de ter o seu tempo devocional. A fé, ela é então gerada pela audição. Anote isso. A fé é gerada pela audição. Mas não é qualquer coisa que você vai ouvir. Você precisa ouvir mensagens que sejam de Cristo, sejam direcionadas à palavra de Deus, para que você seja fortificada, fortalecida na sua fé. Entenda que ouvir a palavra de Deus não é um ato passivo.
Quando nós ouvimos, estamos sendo expostas pela palavra de Deus, nós aumentamos a nossa fé e nós respondemos a ela. Nós respondemos a nossa fé, tendo uma postura de fé, uma postura da certeza de que Deus vai cumprir a palavra dele sobre a nossa vida. Deixa eu perguntar para você agora. Você já escolheu entregar a sua vida para Jesus? Você já fez aquela oração que diz: Jesus, a partir de agora, tu és o Senhor e Salvador da minha vida? Eu quero te receber, eu te recebo no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Se você não fez essa oração, você vai terminar esse vídeo, vai lá no seu secreto e você vai fazer essa oração. Você vai entregar a sua vida para Jesus. Talvez você precise se reconciliar com o Senhor. Então você vai lá, vai fazer essa oração e vai se reconciliar com Ele. Vai te pedir perdão por ter se afastado. Talvez no seu coração você sinta que está afastada do Senhor porque você não está cumprindo uma rotina devocional. E tá tudo bem com isso, só tome cuidado com a religiosidade. Servir ao Senhor não é servir por obrigação, é servir por amor. Nós não estamos ali para cumprir uma agenda, para cumprir uma organização necessária para um evento, um culto, uma conferência. Não. Tudo aquilo que nós estivermos fazendo para o Senhor, nós precisamos fazer com base no amor, com dedicação, com excelência. Então, feche os seus olhos no seu secreto, ore ao Senhor dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu declaro que Tu és o meu Salvador, o meu Senhor. A minha vida é Tua a partir de agora. Me coloca no centro da Tua vontade. O capacete da salvação é sobre isso. É sobre nós estarmos protegidas, a nossa mente protegida, o nosso espírito guardado pelo Espírito Santo de Deus e estarmos munidas da salvação que vem de Jesus. Jesus não derramou sangue na cruz à toa. Ele derramou sangue na cruz para salvar a minha vida e a sua, para nos liberar de todos os nossos pecados, de todas as condenações que vêm sobre nós. E é dessa forma que Ele é o nosso advogado, que vai e intercede perante Deus a nosso favor. Entenda que Jesus é a salvação da sua vida. O capacete da salvação vai proteger a nossa mente das ciladas do diabo. E por último, eu quero falar com você sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você viu aqui que em todas as peças dessa armadura, desde o cinto, a couraça, as botas, né, os pés calçados, o escudo, o capacete, agora a espada, nós estamos falando do mundo espiritual. Não é sobre uma armadura física, é sobre uma armadura espiritual. E essa armadura, ela é selada pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que você entenda o que é essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós vamos ler o verso 18. Efésios, capítulo 6, verso 18, que é a continuação da armadura de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Entenda que não adianta de nada você se munir de todas essas peças da armadura de Deus se você não estiver conectada com o Espírito Santo em todo o tempo. Você precisa conectar o seu espírito ao Espírito Santo de Deus em todas as ocasiões. A palavra nos ensina que em todo tempo nós devemos orar no Espírito. E é sobre isso que é a espada de Deus. Mas Tassi, como assim que a espada do Espírito é a palavra de Deus e eu tenho que orar o tempo todo em Espírito? Sim. Você precisa clamar ao Senhor o tempo todo, em todas as situações do seu dia.
Você vai orar por gratidão, você vai orar por livramento, você vai orar pelas pessoas, você vai orar pela sua família, você vai orar quando seu filho está saindo para ir para a escola, para que o Senhor proteja ele, você vai orar para quando seu marido liga dizendo que está voltando para casa, você vai orar intercedendo no seu espírito, em silêncio, na sua mente, você vai interceder: Espírito Santo, esteja com meu marido. Traz ele em segurança para casa, livra ele de todo mal, Senhor. Alcança o coração dele agora e você vai começar a profetizar. Entenda que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é sobre profetizar a palavra sobre você, sobre a sua vida, tendo a certeza de que ela vai se cumprir. A palavra de Deus tem aqui registrada 365 vezes o não temas. Uma para cada dia do ano. Deus é totalmente intencional. Então, se você pegar a sua Bíblia, para cada dia do ano tem um não temas. Você vai orar e você vai dizer: eu não temo, porque todos os dias o Senhor diz que eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Você vai pegar Salmo 91, que é um salmo de proteção, um salmo bom para a gente orar quando a gente precisa ser protegida das setas inflamadas do maligno. Você vai pegar o Salmo 91 e você vai orar o Salmo 91 em primeira pessoa. Você vai dizer: eu estou protegida, eu estou debaixo das asas do Senhor. Você consegue entender o que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, estar munida da palavra de Deus? Por isso que você precisa ler a palavra, você precisa ler a Bíblia. Se você ainda não lê uma Bíblia toda, eu ia dizer que você não é crente, você é crente. Você é crente, você só não leu a Bíblia toda. Você comece hoje a ler a Bíblia toda. Se coloque à disposição do Espírito Santo. Quando você pega a palavra de Deus para ler, você está se colocando à disposição do Espírito Santo, para que ele fale ao seu coração, para que você tenha resposta de oração. Muitas vezes a oração que você faz, a resposta dela está em um capítulo da Bíblia que você não leu ainda. Tem respostas de oração que a gente não precisa de mágica, a gente não precisa que Deus desça na nossa frente e responda, a gente precisa ler a Bíblia. Então, que você esteja munida de todas as ferramentas que existem na palavra do Senhor, de todos os versículos bíblicos, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A começar por vestir-se da armadura de Deus, cingindo o cinto da verdade, que é Jesus. Vestindo a couraça da justiça, que é ser justificada pelo Senhor, quem é escolhida, quem tem a sua identidade firmada no Senhor, vai vestir a couraça da justiça e vai ter a certeza no seu espírito de que o Senhor é quem a justifica. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho, tendo a certeza de que Deus está respondendo as suas orações, porque está pronta, está preparada, conhece a palavra de Deus. Usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Se você tiver a sua fé fortalecida, cada seta do maligno que vier, você vai defender com o seu escudo da fé. Quando o diabo vier para você e disser assim, ó, você não é nada, você não é ninguém, essa palavra que Deus te entregou, isso nunca vai acontecer. Quando essas setas começarem a tocar na sua mente, você vai pegar o escudo da fé e você vai dizer: diabo, você é um mentiroso. A própria palavra de Deus diz que você mente, e para mim você não vai mentir. Eu sou uma filha de Deus, eu tenho minha identidade firmada em Cristo. Eu estou aqui com o escudo da minha fé levantada. Eu sei quem Deus é, eu sei quem Ele é sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Todas as verdades que Ele tem falado através da palavra dEle e através de voz audível no meu espírito, elas são verdades, estão estabelecidas como verdade sobre a minha vida. Você está mentindo para mim. Sai daqui, Satanás. Você vai poder orar com convicção, tendo certeza da fé que Deus colocou no seu coração, que é a verdade de Jesus, a verdade da palavra dele sobre você. Amém? Então, esteja pronta principalmente com o escudo da fé.
Aqui a Bíblia, né, quando vai citando essas armaduras que nós precisamos usar, quando chega na parte da fé, ela complementa. Ela diz que é com o escudo da fé que nós poderemos apagar. Ou seja, é uma escolha nossa. Nós poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tudo aquilo que o diabo vier com uma palavra contrária, com pessoas se levantando contra, você vai defender com o escudo da fé. Amém? Usem o capacete da salvação. Se você ainda não fez essa oração, faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus. Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que o seu escudo de fé esteja fortalecido, você precisa da espada do Espírito, você precisa ter certeza de quem Deus é na sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa recitar versículos. Talvez você tenha dificuldade, assim como eu tenho, de gravar os versículos bíblicos de forma automática na sua cabeça. Está tudo bem? Escreva eles no seu diário, para que quando você precisar em um momento, você vai lá, vai folhear e você vai ter anotado todos os versículos, todos os princípios que estão na palavra de Deus. Amém? Seja fortalecida por essa palavra. Esse é o nosso tempo de mesa. Eu oro para que o Senhor alcance o seu coração nesse dia, para que a sua semana seja abençoada, para que a sua família veja em você um exemplo de mãe, de esposa, de filha de Deus. Que você possa ser chamada de mulher de Deus, que você possa ser carregada da presença de Deus. Que onde você chegar, você mude o ambiente com a presença do Senhor, com o poder do Senhor que vai transbordar através de você. Em nome de Jesus. Esteja pronta, preparada com a armadura de Deus. Amém? Deus te abençoe.